Vamos falar agora sobre o Junho Branco, que é o mês de prevenção à dependência química. O Sérgio Luiz Santos, diretor da Associação Família Feliz, integrante do Conselho Municipal de Políticas sobre Drogas, do Conselho Municipal de Assistência Social e do Conselho Municipal de Saúde, está conosco para falar desse assunto tão importante que é a prevenção da dependência química, né, Sérgio? Bom dia. Bom dia, Jorge. Bom dia, ouvintes. Bom dia que estão nas redes sociais nos acompanhando. É um assunto importantíssimo, recorrente, que com certeza atinge grande parte da nossa população. Recentemente, o município de Blumenau criou uma lei que foi sancionada pelo prefeito Mário, que é a internação compulsória. Esse debate começou principalmente por causa do aumento das pessoas em situação de moradia de rua, que segundo os estudos mostram que 90 ou mais é o índice de pessoas que estão na rua pela dependência química. E como eles se negam muitas vezes a buscar um tratamento, a tentar reagir para essa vida, os municípios começaram então a criar leis com essa intenção, né, de uma forma forçada, né, de tentar buscar a conscientização dessas pessoas e aí elas, quando conscientes, né, decidirem por uma internação ou não. Pode ser um caminho, Sérgio? Olha só, falando de dependência química, você está falando de um assunto extremamente complexo. A dependência química, nós podemos esquecer que é uma doença. É uma doença. A pessoa, às vezes, ela não escolhe ser dependente químico, mas muitas vezes, pelas suas experiências da vida, pelas situações que ela passou, pela sua infância, vida adulta, levou ela a ser um dependente químico, levou ela a desenvolver essa doença. Como nós muitas vezes podemos perceber, e me permita quebrar às vezes um paradigma, que existe um preconceito com relação à dependência química enorme no meio da população. Muitas vezes uma pessoa que é, digamos, é um cardiopata. Situações da vida dela no decorrer de anos, escolhas que elas fizeram, levou ela que no decorrer do tempo desenvolvesse algumas doenças, cardiopatias. Pressão alta, problema com gordura nas artérias e assim vai. Desenvolveu doenças, desenvolveu patologias. A dependência química é uma patologia, certo? Existe código de saúde, é considerado mundialmente uma saúde e um problema de saúde pública. Pois bem, quando falamos desse assunto de internação involuntária, e eu quero voltar, é um meio, mas não significa que é a maior ferramenta. Eu fico um tanto que desconfortável quando ouço em algumas retóricas políticas pessoas com situações mirabolantes dizendo que situação de rua se resolve com internação involuntária e se resolve com trabalho. Não. Isso é muito simplista, porque o ser humano ele é complexo. Eu trabalho, nós como entidade, como Associação Família Feliz, nós trabalhamos em dois aspectos muito distintos, mas complementares. Primeiro deles, nós temos 2 equipamentos que trabalham com pessoas em situação de rua. Uma casa de passagem, um abrigo. Nós temos hoje 80 pessoas acolhidas em parceria com o município. Ali você começa a perceber essas pessoas e você começa a ouvir as histórias deles. Ouve as histórias, ouve, e você chega à conclusão que muitas dessas pessoas elas não vão recuperar a sua plena qualidade de vida, a plenitude da vida que seria de direito. Então, qual o caminho que nós temos? Em primeiro lugar, nós precisamos investir mais em prevenção. Vamos falar bem de Junho Branco. Prevenção. Nós temos que investir maciçamente nas nossas crianças e adolescentes. Falar de prevenção, tratar prevenção, política pública de prevenção. Por quê? Internação involuntária é um dos últimos caminhos de uma pessoa que está colocando risco a si e ao meio ambiente, ao meio onde ele está inserido. E é um caminho que talvez funcione, talvez, é uma possibilidade, é uma ferramenta. Não é a solução mágica, mas uma possibilidade. Em alguns casos pode funcionar muito bem. Segundo o governo, a intenção é dar condições
da pessoa poder tomar uma decisão. Pelo que eu entendo, é a pessoa ter a consciência própria para poder tomar uma decisão de internação, tratamento por ela própria, sim ou não. Algumas coisas, né, geram dúvidas. Por exemplo, digamos que de repente com essa lei, com essas abordagens, com essa questão de dar a opção da pessoa ficar consciente e em cima dessa consciência tomar uma decisão, muitos busquem essa questão da internação. Nós temos vagas suficientes para atender uma crescente de demanda pública nesse sentido, porque eu também já vi muitos pais questionando que não têm condições de levar muitas vezes filhos dependentes para fazer um tratamento, porque é muito caro, e as vagas são limitadas, as vagas públicas, né? Sim. Vamos lá. Me permita só fazer um parênteses. Eu sei que amanhã você vai trazer o diretor de política sobre drogas aqui ao programa. E ele vai explicar melhor como é que é esse projeto. Exatamente, a questão do município. Mas, o que é importante nós entendermos é que tem pessoas que estão num uso tão acentuado, digamos, por exemplo, do crack, tão acentuado, que ela não tem momentos onde que ela está consciente. Ela não tem. E funciona como, às vezes, a internação involuntária, como muitas vezes uma pessoa ela teve um ataque cardíaco, tem um problema cardíaco grave. Ela precisa de uma intervenção urgente e emergente para que o quadro dela seja diagnosticado de forma apropriada e, a partir disso, ela seja conscientizada de algumas ações que ela precisa tomar na vida dela. Certo? E qual é o grande ponto? Daí ela tem um choque de realidade, ela passa por toda uma equipe multidisciplinar e ela é conscientizada. Ou seja, qual o grande caminho que o município quer, que os outros municípios têm trabalhado? É que dar a essa pessoa a oportunidade de estar consciente. E a partir disso... E a partir de estar consciente, tomar uma decisão. Exatamente. Mas a decisão ela sempre vai partir do ser humano. Porque qual é a ideia da lei? Qual que está o princípio? É dar a ela a possibilidade de tomar uma decisão ciente da situação onde que ela está, do risco que ela oferece para si e para os outros. Nisso é um bom caminho. Mas a complementação da sua pergunta da estrutura, o município deve estar se preparando para isso, porque essas internações, especificamente dessa lei, são em equipamentos de saúde, não são equipamentos, não é comunidade terapêutica, ou seja, daí o município está buscando vagas. Existe já algumas vagas do município via CAPS-AD, que ele já faz esse trabalho, mas nesse aspecto ele vai ser potencializado. Mas eu penso que o Fábio trazendo essas informações no dia de amanhã vai ser mais pontual. E eu vou insistir em um ponto, onde nós temos que mais investir? Prevenção. Jorge, prevenção é essencial, por quê? Porque às vezes uma vida adulta, a pessoa você é obrigado a ter internação involuntária, porque adulto você tem pouco espaço de influência. Tem pouco espaço. E o que nós precisamos? Precisamos investir para que cada dia mais crianças e adolescentes não caiam nessa armadilha terrível que é o mundo das drogas lícitas e ilícitas. Onde é que o município ou os municípios, falando de um modo geral, de o público de um modo geral, pecam na prevenção? O que está faltando? Vamos lá. A prevenção é uma ciência, certo? Já é uma ciência que trabalha desde a prevenção das doenças psíquicas, das doenças orgânicas, das mais diversas. E quando falamos de dependência química, nós temos que tudo começa pela casa, família. Eu entendo que nós temos que ter uma rede que envolva famílias. As famílias precisam se envolver mais nessa situação. Nós precisamos do Estado amparando com leis e amparando também, quando falamos de prevenção, o pulo do gato na prevenção é você oferecer qualidade de vida para criança e adolescente. E aí, qual é o papel talvez essencial do poder público? Nós temos que investir em áreas de lazer, esportes,
esporte, onde que nós tenhamos, por exemplo, equipamentos públicos onde que a criança pode ir para praticar um esporte, ele tenha segurança. Nós temos que investir em arte, cultura, certo? Hoje eu me ressinto muito onde nós temos hoje pouco acesso, as crianças não têm acesso à arte, aulas de instrumentos, aulas de balé, e nós vemos questões pontuais que têm acesso, mas para toda a comunidade. Por quê? Nós temos que oferecer para a criança e adolescente esporte, lazer, cultura, para que gere nelas experiências de qualidade de vida, qualidade emocional, psíquica, para que ela não busque em uma substância algo que ela não consegue encontrar em algo naquilo do dia a dia, o esporte ou lazer, que pode proporcionar a ela. Tem prevenção à dependência química, então? Muita, muita. Onde é que a gente erra, hein? Vamos começar por nós, né? Sim. Em casa, na nossa família, no nosso meio, vamos ampliar o nosso ambiente familiar, o nosso ciclo de amizades, né? Vamos lá. Como é que nós, né, cada um individualmente, pode auxiliar a prevenir que alguém tome esses primeiros passos que depois virem um caminho sem volta? Vamos lá. Nós, como instituição, como Associação Família Feliz, nós temos um trabalho de prevenção e proteção a abusos dos mais diversos, com crianças, em alguns equipamentos da cidade, trabalhamos bem essa área. Onde se começa tudo? Dentro da família. Existem hoje estatísticas onde que as crianças começam a experimentar. Vamos pegar o álcool, que é uma das drogas das mais complicadas de recuperação e das mais viciantes. Com 9 anos de idade. 9 anos de idade. Começa a experimentação. Aonde? 95% dos casos, dentro de casa. Festinha em casa, né? Festinha em casa. Quem Familiares. oferece? Os pais. E aí, o que começa a acontecer? A criança começa a se expondo a algumas circunstâncias e algumas sensações que elas não estão preparadas para administrar. Um problema, Jorge, é que muitas vezes... vamos usar um adolescente, pegar um exemplo de um adolescente. O adolescente está num lugar e ele aprendeu que para ele ter coragem, ele precisa tomar alguma coisa e ele vai chegar lá naquela menina. Está lá um menino que quer chegar na menina. Não, eu vou tomar alguma coisa e eu vou me sentir forte, com coragem para chegar nela. É uma mentalidade. Qual a mentalidade que ele desenvolveu no seu ser interior? Que, para ele ter coragem de chegar naquela menina, de fazer alguma ação que ele naturalmente não faria, ele precisa beber uma bebida alcoólica. Isso é um caminho para o vício. Isso é um caminho de dependência química. E aí, como é que eu previno isso? Trabalhando desenvolvimento de habilidades sociais, desenvolvendo muitas vezes, pegando um esporte, onde que ele é ensinado, treinado, que ele com habilidades e com treinamento, ele pode enfrentar uma pessoa maior do que ele. Ele consegue enfrentar desafios. A derrota faz parte do processo. Nós vemos hoje muitas crianças e adolescentes indo por um caminho de uso de substância por frustração. Ela não foi treinada a administrar a frustração, administrar a derrota, administrar coisas que do dia a dia fazem parte da nossa vivência, da maturidade. E nós temos visto um aumento significativo do uso em função dessa falta de habilidades sociais. Observar o nosso entorno é muito importante também, né? Importantíssimo. E como agir? Quando eu vejo que alguém está entrando nesse caminho, como é que eu vou agir? Vamos lá. Buscar uma conscientização, né, antes de que da pessoa se afundar em um determinado vício, né, de dependência química. Vamos lá. Eu penso que o caminho, tudo começa em casa. Eu preciso oferecer para a criança e adolescente um lar, uma casa que tenha estabilidade. Estabilidade para quê? Para que os pais eles venham cuidar dos filhos, criando um ambiente onde que o filho tenha liberdade de falar das suas emoções, de falar daquilo que eles estão sofrendo, daquilo que eles estão padecendo. Ou seja, os pais necessitam investir em criar um canal de comunicação com os filhos. Ali começa muita coisa. Porque ninguém vai beber algo ou fazer algo de uso simplesmente porque quer algo. Ele está buscando suprir alguma coisa.
Às vezes uma experiência, às vezes uma frustração, ele quer resolver algum problema. E se eu começar a construir dentro de casa um ambiente seguro, onde que eu posso abrir o meu coração e falar de uma forma apropriada, o pai ter um pouco mais, o pai e a mãe ter um pouco mais de atenção a pequenos detalhes da vida do filho. Cara, por que o meu filho não está conversando? Por que ele está tão preso dentro do quarto? Por que eu não consigo mais ter um momento à mesa com o filho? Sabe, porque talvez o pai, muitas vezes, ele está tão ocupado com as coisas dele, que não investe tempo, muitas vezes, de ter um tempo de lazer com o seu filho. Aonde que, no tempo de lazer, é que você, de fato, acessa o coração da criança. Certo? Você dificilmente, numa situação, você vai chegar diante do seu filho e diz, filho, vamos aqui, vamos conversar, papai e mamãe vão conversar com você sobre drogas. Isso não funciona. Porque informação eles têm. Mas nós precisamos, muitas vezes, levar num ambiente informal, onde estou desenvolvendo uma atividade com ele. E ali conversar. Como é que você está passando? Como é que está isso? Como é que está o seu dia a dia? Como é que está o seu relacionamento com seus amigos? Você tem se sentido aceito no seu meio? Quais são as suas dificuldades que você tem? Ou seja, descobrir o coração daquela criança e daquele adolescente. E a partir disso, buscar ajuda. E tem algo também, Jorge, que é importante. Os pais buscarem informação acerca do assunto. Vou falar um pouquinho de ciência da prevenção. Já se provou, nós somos de uma época, né, Jorge? Porque quando se falava de drogas, se trazia um ex-usuário para falar sobre o assunto. Ou então, vou falar bem do ProErd, que o ProErd mudou muito. Certo? O ProErd, antigamente, ele vinha e falava, você não pode isso, você não pode aquilo, você não pode aquilo outro, isso aqui vai fazer mal e etc. Hoje o ProErd não faz mais isso. Por quê? Porque se descobriu que, quando você fala de drogas, você fala dos seus efeitos, você gera curiosidade na criança e no adolescente. E gera um efeito contrário. Em vez daquilo que você quer, o afastamento, você busca a curiosidade de você chegar lá. Então, o que você vai ter que dar para ela? Você precisa dar informação e fazer, como se chama hoje em dia, uma pedagogia construtiva. Você joga umas informações na mesa para a criança e para o adolescente e você começa a construir com ele. E esse dado aqui, cara, é legal você ter uma pessoa alcoolizada, por exemplo? O que você enxerga disso? E você vai, e você começa a construir, você começa a entender. E é muito interessante quando você está, talvez, numa roda de conversa com juniores e adolescentes, e você levanta uma questão. Tá, o que a gente pode prevenir do uso? E é muito interessante porque eles têm informação. E eles falam, isso e aquilo. Tá, e esse ponto aqui, é importante para você? Ah, é importante. E você começa a criar uma pedagogia construtiva e colocando que ele venha chegar à conclusão que aquilo vai fazer mal para ele. Não uma imposição, mas você vai construindo, você vai dando informação. Isso o pai precisa dar, a escola precisa dar, o entorno precisa dar para proteger os nossos juniores, nossas crianças e adolescentes. Bom, a importância do Junho Branco é muito grande, né? Principalmente para a gente discutir, falar, levar informação e evoluir nesse sentido, né? Sim. No sentido da prevenção da dependência química. Tem alguma programação especial aqui em Blumenau, algum evento? Não. Existem pequenas programações que cada entidade está fazendo as suas. Não existe uma agenda, até dentro do meu conhecimento, que tenha pública com relação a isso. Mas o que existe no município, e eu falo pelas organizações do terceiro setor, que eu represento, elas fazem um trabalho extraordinário. Certo? Tem entidades espalhadas nos mais diversos lugares. Você deve ter ido visitar, por exemplo, a Feira da Amizade. Certo? Cada entidade daquelas que nós temos ali, ela tem algum trabalho de prevenção, porque ela oferece ajuda àqueles que não conseguem, muitas vezes, chegar no poder público. Elas procuram, pelo amor de Deus, eu preciso de ajuda. E aí você chega a uma entidade que está perto da casa dela e ela começa a ter informação, ela começa a ter assistência, ela começa a ter subsídios, ferramentas instrumentais para ajudar os filhos. Eu vou tirar o achismo, eu tenho convicção que nós precisamos investir mais em programas na rede pública e na rede particular de ensino privada, na área de prevenção de uma forma constante. Precisamos disso, certo? Existem programas pontuais, mas precisam fazer parte do currículo.
Precisa fazer parte do currículo você colocar atividades físicas, atividades esportivas de uma forma mais extensa para criança e adolescente. Precisamos trabalhar com artes, precisamos trabalhar com cultura, precisamos trabalhar um outro aspecto, inclusão no mercado de trabalho de uma forma assertiva, porque muitas vezes nós vemos a criança, vamos pensar em periferia, certo? E a prevenção, quando se fala de droga, ela está ali no colégio caro e está lá na escola pública. Ela não escolhe classe social. Ela está em todos os lugares. Certo? Se vamos pensar na periferia, cara, eu preciso dar acesso àquela criança ao mundo do trabalho, eu preciso dar a ela inclusão digital, eu preciso dar a ela que ela entenda que ela possa ter qualidade de vida, que ela possa sair muitas vezes daquela situação que ela está naquele momento, a família dela, passando por dificuldades. Mas, se ela trilhar um caminho por aqui, cara, vou estudar mais, eu vou ter preparação no mundo do trabalho, eu vou pegar um bom emprego e eu posso conquistar algo diferente, eu posso sair dessa situação, ajudar a minha família a sair dessa situação, eu consigo chegar lá. Mas se ela não enxerga a perspectiva, se ela não enxerga que ela pode chegar lá, ela vai dizer, não, vou pegar esse caminho aqui, a minha vida é essa mesma. Ela se joga nas cordas e ela se entrega aquilo que está diante dela, desde o abuso de substâncias ao abuso sexual, dos mais diversos abusos que estão ali, estão no entorno. Eu preciso, e me permita, Jorge, vou me alongar um pouquinho, mas na nossa instituição nós temos um centro comunitário na Itopavazinha, onde que nós grafitamos no paredão uma gaiola com alguns passarinhos, e nós abrindo a gaiola e o passarinho voando. Nós temos que dar às nossas crianças e adolescentes capacidade delas voarem e não ficarem cativas ao mundo das drogas e outros tipos de abusos que estão no entorno. É isso aí. Obrigado, Sérgio, pela participação. Uma ótima semana. Obrigado, Jorge. Obrigado pela oportunidade. E venham conhecer a Associação Família Feliz. Queremos ajudar e servir a cidade de Blumenau. Eu conversei com Sérgio Luiz Santos, diretor da Associação Família Feliz, ele também é integrante do Conselho Municipal de Políticas sobre Drogas, Conselho Municipal de Assistência Social e o Conselho Municipal de Saúde.